Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais um vídeo de cálculo 3 e o vídeo de hoje é sobre o divergente e o rotacional, ok? A gente vai ver no vídeo de hoje que o divergente e o rotacional podem ser considerados derivadas de campos vetoriais. Então, do mesmo jeito que uma função f de x possui uma derivada f' de x, certo? Do mesmo jeito que uma função f de xy possui a derivada que a gente viu em um vídeo anterior, que é representada geometricamente, tem todas as propriedades do vetor gradiente de f de xy, a gente vai ver hoje que é natural chamar o divergente e o rotacional de derivadas de campo vetorial, ok? Eu vou explicar para vocês porque é natural isso. A gente viu que o gradiente é a derivada de um campo escalar, certo? As propriedades que a derivada tem são herdadas para o gradiente. Então a gente viu que você tem uma função de duas variáveis. O nabla, certo? Esse operador diferencial aqui vetorial é o del x, del y. Você calcula nabla f, você está fazendo o vetor del x, del y vezes o f. Então você está fazendo o produto de um número por um vetor, ou de um vetor por um número. É só multiplicar o número cada componente do vetor. Então fica del x vezes f, que é o del x, e o del y vezes f, que é o del f, del y. Isso forma o gradiente de f e a gente viu que tem as propriedades da derivada de f, certo? As interpretações geométricas, ok? Então, relembrando, esse operador aqui é o nabla, é um operador diferencial vetorial. Em R2 ele é esse cara que eu já comentei, em R3 ele tem componentes del x, del y e del z, ok? Então ele não é um vetor de números, é um vetor que cada componente é um operador diferencial que toma derivadas de certos objetos. Tá claro? Ok. Então, o que seria a derivada de um campo vetorial? Seria, do mesmo jeito que aqui você pegou o nabla e multiplicou pelo f, pela funçãozinha e obteve o gradiente, aqui você tem um campo vetorial f e você vai fazer o seguinte, vai tomar o produto do nabla, que é o operador derivada generalizado, por exemplo, com o fzão. Isso aqui vai ser o que a gente chama, entre aspas, da derivada do campo fzão. Ok? Mas para fazer isso aqui, tem um produto de vetor por vetor. Tá claro? Agora, quais são os produtos vetor por vetor que tem? A gente tem duas opções. Então, você vai ter duas derivadas diferentes, duas opções diferentes para derivar um campo vetorial f. A primeira opção é fazer o produto escalar. Bom, lembrem aí. Se você tem um vetor v, componentes v1, v2, um vetor w de componentes w1, w2, o que é o v produto escalar com w? É você fazer a primeira componente vezes a primeira componente, v1 vezes w1, e somar com a segunda componente vezes a segunda componente, v2 vezes w2. Então esse resultado aqui é um número. Chama produto escalar porque esse aqui é um número escalar, ok? É um número real. Você tem dois vetores e o produto deles dá um número real, um número escalar, ok? Então a gente pode fazer esse produto do nabla pelo f como sendo um produto escalar. Então você tem nabla, produto escalar f, e você tem del x, del y, produto escalar p e q. Ou seja, este vezes este vai te dar o del p, del x, mais este vezes este vai ser o del q, del y. Então, o divergente nada mais é que o del p, del x mais o del q, del y. Ok? Ele depende de x e y, mas é um número real, um escalar, certo? Ele vai representar uma certa derivada de f. Então, este objeto aqui, esse número aqui, obtido dessa maneira, é o que a gente chama de um divergente de um campo vetorial f de xy. A gente denota por div(f), ok? Eu vou explicar já qual é o significado físico. Em R3, quando você toma um divergente de um campo vetorial, você vai fazer o quê?
calcular o produto escalar do nabla com o f também, a mesma coisa. Del x, del y agora tem um del z e o campo f tem p, q e r, as componentes. Então é este vezes este vezes este vezes este, soma todos. Del p, del x, del q, del y e del r, del z, somados, tá? Então de novo aqui você tem um número real, um número escalar, que é obtido do produto escalar do nabla com f, e esse é o divergente do campo f, ok? Então essa é a primeira maneira de calcular uma derivada entre aspas, ok? De um campo vetorial. A segunda maneira é a seguinte, é tomando o produto vetorial agora entre o nabla e o f, tá claro? O que é o produto vetorial? Você tem dois vetores, aqui eu estou pegando já em R3, V1, V2, V3, W1, W2, W3, o produto vetorial deles é nada mais, nada menos que você pegar uma matriz cuja primeira linha é formada pelos vetores I, J, K, a segunda linha é as componentes do vetor V, a terceira linha é as componentes do vetor W. E daí você calcula o determinante dessa matriz 3×3, tá claro? O que vai ser esse determinante? Na componente I, vai ser este vezes este menos este vezes este. Então vai ser V2 W3 menos V3 W2, ok? Na componente J, vai ser V3 vezes W1 menos V1 W3, certo? Porque eu pego o determinante da matriz 2×2, cujas colunas e linhas são dessa matriz, mas eu tiro a linha do J e a coluna do J. Então fica V1 W3, V3 W1, só que o J tem um menos multiplicando ele do cofator. Então fica menos V1 W3 mais V3 W1. Fica isso aqui, ok? E finalmente, na direção K, nós temos K vezes o determinante da matriz 2×2 formada por essa linha V1, V2 e essa coluna W1, W2, essa linha aqui de baixo. Então é V1, W2 menos V2, W1, ok? Então esse é o produto vetorial desses vetores V e W, ok? Então quando a gente pega o produto vetorial do nabla com o F, a gente tem del x, del y, del z, P, Q e R. Coloca na matriz aqui, um vídeo anterior vocês até já viram que isso aqui é o rotacional de um campo. Na direção I você vai ter este vezes este, ou seja, derivada de R em relação a Y menos a derivada de P em relação a Z. Na direção J, este vezes este, derivada de P em relação a Z menos derivada de R em relação a X. E na direção K, derivada de Q em relação a X menos derivada de P em relação a Y. Tá claro? Então esse aqui é o rotacional de F e é um vetor, é um objeto de R3. Então o produto escalar chama produto escalar porque o resultado é um número escalar. É um escalar. O produto vetorial chama produto vetorial porque o resultado é um vetor. Tá claro? Então você tem duas maneiras de tomar produtos entre dois vetores. Por isso você tem duas maneiras, entre aspas, de derivar um campo vetorial. A primeira te dá o divergente, a segunda te dá o rotacional do campo. Tá claro? Para um campo em R2 aqui, pessoal, olhem bem, a derivada, né, aqui, ou seja, o rotacional aqui, vai ser exatamente a mesma coisa que aqui, só que nessa entrada aqui R vai ser 0 e a derivada em relação a Z não vai ter, vai ser 0 aqui também. Então o R é 0 e não tem derivadas em relação a Z. Então R é 0, o Q não tem derivada em relação a Z, então isso aqui fica 0 e 0. Ok? Tá aqui, ó, 0. O P não tem derivada em relação a Z e não existe o R, ele é 0, então aqui é 0. E o QX menos PY continua. Então, para um campo no plano, para um campo em R2, o rotacional dele é o QX menos PY na direção K. Tudo bem? Se você tomar o produto escalar com K nos dois lados, você tem nábula vetorial F escalar K e do lado de cá K
K produto escalar com K vai dar 1. Tá claro? K produto escalar com K é 1. Então, quando você toma o produto escalar com K dos dois lados, você tem que a componente K do rotacional de f de xy é exatamente o qx menos py, ok? O rotacional de um campo num plano é um vetor na direção k, só tem a componente k. A componente é qx menos py, ok? Agora, como toda derivada, o divergente e o rotacional eles têm interpretações físicas, tá claro? Então, vamos ver no caso do plano. Seja f um campo no plano, é um campo de velocidades de um fluido escoando, certo? Então, você tem aqui um fluido, certo? Escoando segundo um campo de vetores aqui, ok? Então, se você soltar uma partícula aqui, uma massa de partículas aqui, ela vai se desenvolver segundo o movimento que o campo prescreve para ela. Tá claro? O que é o divergente? O divergente é essa quantidade aqui. É possível mostrar, a gente vai mostrar a interpretação física nos vídeos futuros, ok? Que a gente precisa dos teoremas de Stokes e da divergência para mostrar essas interpretações físicas, mas é possível mostrar que o divergente é a densidade de fluxo. O divergente ele é uma medida do quanto o campo está se expandindo ou contraindo num ponto, ou o fluido, tá claro? Então, se o divergente de um campo num ponto x0, y0 é positivo, significa que em torno do ponto, aqui está o ponto x0, y0, em torno do campo, o fluido está em expansão. Então, se isso aqui representa o movimento de um gás, por exemplo, o divergente desse gás nesse ponto é positivo, significa que as moléculas do gás nesse ponto aqui estão se afastando. Ou seja, inicialmente você solta as moléculas próximas aqui, após um intervalo de tempo pequeno, elas vão estar espalhadas. Ou seja, vai estar sofrendo uma expansão, certo? Então você tem uma densidade de fluxo positiva, você tem um fluxo expansivo, ok? E quanto maior for esse número, maior é essa expansão. De modo análogo, se esse número for negativo, você tem uma contração, ou seja, se você soltar moléculas do fluido aqui, após um intervalo de tempo pequeno, elas vão estar mais próximas. Ou seja, você vai estar tendo uma contração em torno do ponto onde o divergente é negativo, ok? Um campo ele pode ter divergente positivo numa parte, divergente negativo na outra, ok? Então ele pode ser variável, pode ter regiões expansivas e regiões contrativas, ok? Mas basicamente o divergente ele mede então a expansão ou contração de um campo vetorial no plano. E se o divergente é identicamente nulo, certo? Se um campo tem divergente nulo em todo ponto, a gente diz que o fluido descrito por esse campo é um fluido incompressível, certo? A água, por exemplo, é um fluido incompressível. Ela não se expande nem se comprime. Então, se você está modelando uma equação e é de um fluido incompressível, não é incompreensível, ok? É incompressível apenas, com um E. Se está modelando um fluido que não sofre compressão, você pode usar a hipótese que o divergente do campo de velocidade desse fluido é zero. É uma hipótese que pode simplificar a sua equação, ok? No caso do rotacional, certo? Então, observe que divergente, né, o nome tem a ver com interpretação física, porque está medindo aqui quanto que as partículas do fluido estão divergindo umas das outras, estão se afastando uma das outras, certo? Nesse sentido de divergência. O rotacional, mesma coisa. Ele vai medir o quanto que as partículas do fluido estão rotacionando, ok? Então, a componente K do rotacional, que é esse número aqui, certo? O rotacional é esse número aqui vezes o vetor K. A componente K, ela mede de um campo no plano, então, ela mede a densidade de circulação desse campo.
ou seja, mede o quanto esse campo está circulando no sentido anti-horário, que é o convencionado positivo. Então, se o rotacional, produto escalar com K, for positivo, ou seja, se esse número aqui for positivo, significa que o seu campo, o seu fluido, possui uma circulação positiva, ou seja, uma circulação no sentido anti-horário. Se você soltar um palito, certo, de fósforo aqui no seu fluido, depois de um intervalo infinitesimal de tempo, ele vai ter girado no sentido anti-horário. Tá claro? Ou seja, girado no sentido anti-horário, girado no sentido K positivo, certo? Saindo para cá. Por isso que é componente K. Já se a componente K for negativa, significa que se você soltar um palito de fósforo aqui no seu fluido, centrado nesse ponto, após um intervalo de tempo infinitesimal, ele vai estar deslocado no sentido horário. Ou seja, você tem uma circulação negativa no sentido menos K, entrando na folha, ok? Sentido horário. Então, o rotacional ele mede a tendência de circulação do campo em torno de cada ponto, em torno do eixo K, tá claro? Esse é o rotacional de um campo no plano, certo? A gente vai ver daqui várias aulas a interpretação física do rotacional e do divergente de um campo em R3, mas vai ser mais ou menos análoga, ok? E finalmente, se um rotacional de um campo é identicamente nulo em todo ponto, a gente diz que o fluido ou o campo é irrotacional, certo? Ele não possui rotações, e isso vai ter uma implicação que vai ser, se o rotacional de um campo é zero, lembra que isso é condição necessária para ele ser conservativo. Então, campos irrotacionais vão ser campos conservativos, ok? A gente vai ver isso, ou campos gradientes, a gente vai ver isso nos exemplos, e vocês vão ver isso aí. Vocês viram isso nas aulas passadas sobre campos conservativos. Então, campos conservativos também podem ser chamados de irrotacionais, pois eles possuem rotacional zero. Tá claro? Geometricamente você não tem circulação em torno de nenhum ponto, ok? Bom, então esse era o vídeo de hoje. Daqui a pouco vocês vão poder ver também um vídeo sobre exercícios que a gente vai ver melhor essa interpretação física aí do rotacional e do divergente. E é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.